Opa, professor, boa noite, bem-vindo aqui ao Farol Brasil. Boa noite, Eribaldo, tudo bom? Tudo bem? Queria agradecer ao Mauro, que deve estar nos assistindo em casa, que passou o contato, fez essa ponte, permitiu essa conversa. E dizer que a gente colocou, professor, o título, né? Sobre capitalismo barbárie, e eu quis colocar um pouco de realismo capitalista. Eu já vi o senhor citando o Mark Fisher e acho que, de certa forma, dialoga um pouco com a temática sobre essa barbárie e também sobre esse fim que parece iminente que estamos vivendo e que o capitalismo causa. Quer dizer que eu gosto muito das suas palestras, das suas falas, do seu livro. Então vou colocar na tela daqui a pouco e passar para o senhor já fazendo uma pergunta e também para o senhor fazer as suas primeiras falas e do que o senhor quiser falar, de qual é essa relação, dessa impressão que a gente tem, né? A gente, durante a semana, comentou muito sobre pautas ambientais, sobre pautas climáticas, né? A gente estava vendo agora a notícia da luta dos povos indígenas no Ceará por água, né? Por conta dos data centers, mas também a gente vê guerras pelo mundo, a gente vê uma violência muito grande. O que é que essa relação entre capitalismo e barbárie parece ser tão íntima e parece se tornar cada vez uma barbárie mais bárbara, né? Com certeza, Eribaldo. Bom, essa discussão do capitalismo-barbárie é clássica, né? Ou tem se tornado clássica. Porque tem uma novidade no que o Marx faz, em termos de teoria, que o coloca já num campo diferente do que era a teoria liberal, o iluminismo, né? Nesse sentido, Marx traz novidades teóricas imensas. Se você lembrar, Eribaldo, para o pensamento iluminista, lá do final do século XVIII, e parte do século XIX, positivismo, do Auguste Comte e por aí afora, né? Para esses pensadores europeus e mesmo norte-americanos, né? A barbárie era sempre a colônia, era sempre a periferia, era sempre o outro, né? Era o Oriente, né? Oriente Médio, né? O Extremo Oriente. E o Marx vai formular uma coisa, Eribaldo, que é fantástica, né? E ela também é enunciada pelo Engels, né? Pelo Marx e pelo Engels, que é a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo, né? Ele não pode se dar sem, em alguns momentos, né? O capitalismo produziu o que o Marx chamava de regressões momentâneas à barbárie. Ele fala isso no Manifesto Comunista, ele fala isso também na ideologia alemã, né? Tem passagens no Capital que o Marx fala disso também. A novidade, o Eribaldo, é que não só o capitalismo ele produz esses movimentos de regressão momentânea à barbárie, como na medida em que ele começa a entrar numa fase de crise, né, uma crise estrutural, né, cada vez mais profunda, né, ele adentra na barbárie, isso ocorre nesses últimos 50 anos que a gente vive, a história do capitalismo, né, nesses últimos 50 anos é uma história de retrocessos sociais, políticos, né, em todo sentido. Na medida em que ele entra nessa sua fase de crise e que ele não tem saídas, né, a história dele é apenas a história desse aprofundamento na barbárie. Né? Então, este tema é um tema que tem tudo a ver com essa sociedade, né, com essa história. Agora, o que é barbárie? Né? Então tá, né, dizer o que é uma palavra talvez não explique muito para o nosso espectador. Né? O que a gente poderia dizer que é a barbárie, né, o Eribaldo? A gente poderia definir ela da seguinte forma, né? A barbárie é quando o processo de reprodução de uma sociedade, né, a sua reprodução ampliada, como ocorre na sociedade capitalista, né, ela já não é mais capaz de garantir a sobrevivência, né, de uma parte significativa dos membros dessa sociedade. Né, quando a forma social ela se torna muito mais, né, uma capacidade destrutiva, né, seja do meio ambiente, como você se referia, seja destrutiva das formas de relações sociais, como são as crises, né, que a gente pode ver mundo afora, né, mundo afora.
Não há um único continente do mundo que não tenha, né, esse movimento de crises sociais agudas em andamento, né? E que ele também começa a ameaçar, e isso é a novidade também que o capitalismo coloca, o Eribaldo, ele começa a ameaçar a possibilidade de sobrevivência da humanidade enquanto um todo, né? E isso é uma novidade histórica, né? Porque o espectador pode perguntar assim, o Eribaldo, não, mas já não existiu então esses movimentos de que sociedades, né, elas vão se tornando cada vez mais, né, movimentos destrutivos, né? No passado, por exemplo, o Império Romano, né, e outras formas sociais também, né? Sim, né? Só que nada se compara a uma sociedade que se tornou planetária, que é o capitalismo, ele é uma forma planetária, não existe, né, ele é a forma social do mundo hoje, com raras exceções, né? E mais do que isso, né, Eribaldo, o capitalismo produziu condições de se autodestruir, de se aniquilar, aniquilar a humanidade, né? Isso nunca foi a história humana, né? Então, se nós entrarmos, por exemplo, numa guerra nuclear, não vai ter curioso, né? Se nós continuarmos a dinâmica da destruição ecológica, que ela tem curso, está mesmo na praça para tentar, né, a consciência dessa destruição do planeta, teremos daqui a 10 anos, nós vamos discutir um copo d'água, machadinhas, porque a água, né, é um elemento fundamental da vida do planeta, né? E a gente está falando com ela, né? O negócio, a exploração mineral, as formas de indústria que a gente usa hoje em dia, todas elas são, né, predatórias, assim, de sustentação desses bens naturais. Então, barbárie, né, é essa dinâmica em que nós afundamos, né, de forma cada vez mais irrevogável, né, de forma inconsciente, ou seja, né, não necessariamente todos os agentes desse processo têm consciência de que a gente está ingressando, né, nesse quadro de aprofundamento e destruição, né, e que coloca em risco a vida em sociedade. É sempre uma impressão assim que eu vejo muito, né? Principalmente quando eu tive a oportunidade de participar junto do lançamento, né, do livro de Fischer. Eu me lembro que muito do que houve de apelo foi exatamente aquela frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do Sim, capitalismo. Né? De certa forma, isso pegou as pessoas e pegou as pessoas exatamente porque, de um lado, as pessoas, de certa maneira, se identificaram com essa sensação difusa de que o fim está próximo, tá mais difícil você imaginar algo melhor na sua vida, assim, positivo de alguma forma, do que o fim do mundo, né? O fim do mundo se tornou muito palpável. Você vê isso também muito nos cinemas, né? Então, a quantidade de filmes distópicos cresceram sim, muito, a quantidade de filmes apocalípticos, eu acho que a partir daquele 2012, que era do calendário maia, alguma coisa assim, sim, sim. foi a partir dali foi um monte de filmes sobre catástrofes climáticas. Uhum, E se eu entendo bem, apesar dessa característica estrutural do capitalismo de produzir catástrofes, né, que é também tema de um tá no título de um dos seus livros, né? sim, Me parece que dois caminhos para essa visualização da barbárie que a gente vem tendo é, de um lado, você tem, pelo menos da forma como eu vejo, a Palestina hoje é um laboratório para uma espécie de dessensibilização global, né, para você mostrar o quanto esse tipo de guerra, esse tipo de movimentação bélica pode se tornar cada vez mais regra e não exceção. Até porque semana passada, há uns dias atrás, a ONU falou que era um genocídio mesmo. E 2 dias depois, né, hoje, Israel anunciou que vai fazer uma ofensiva ainda maior. Então você vê que é uma situação de impasse, normalizando esse tipo de guerra, dessa forma de guerra contemporânea. Mas, por sim, outro, você vê também uma precarização absoluta de relações de trabalho. A gente, essa semana, estava até lendo sobre os protestos
sobre a questão de moradia na Alemanha, o quanto aumentou o número de pessoas que trabalham, mas não têm condições de pagar um aluguel e vivem em situação de rua na Alemanha, ou em carros, ou em barracas, e etc. Ou seja, mesmo em países, né, onde havia um estado de bem-estar social consolidado, você vê a corrosão desse estado de bem-estar social e você vê a precarização das relações por outro lado. Diante desse cenário, o destino nesse momento do capitalismo é o fim da história, é a consolidação dessa imagem de um fim de mundo, só que esse fim de mundo vai ser um grande fim ou vai ser mais cruel do que se imagina, justamente por ser lento, né? por ir ao gosto do capital. Sim. É uma pergunta difícil, né? Porque a gente via... Devia ter uma bola de cristal, né? O Eribaldo seria mais fácil. Mas vamos lá, com que recursos a gente pode pensar isso? Né? Com que recursos? Deixa eu te propor aí um campo para isso. Primeiro, sobre essas dinâmicas, né, de guerras e de violência. Nós precisamos pensar essas dinâmicas como se fossem coisas novas, né? Novas no seguinte sentido: o capitalismo, né, ele nos coloca problemas que nós ainda não tínhamos enfrentado. Né? E nós temos que pensar esses problemas com recursos novos, né? Categorias novas, né? Todas elas absolutamente críticas. Para nós nos mantermos num campo, né, de negação do sistema, de crítica do sistema, né, nós precisamos fazer esse movimento, né, que eu chamaria de uma atualização da dialética, né, atualizar os nossos conceitos para que nós possamos ter, então, ferramentas, né, para entender essa realidade, que ela faz a pegadinha do Mark Fisher, né, o Eribaldo, ou seja, é mais fácil nós imaginarmos que o mundo acaba, mas não que o capitalismo acaba, né? Há uma pegadinha lógica nisso. A pegadinha lógica é que nós naturalizamos o capitalismo, né? Ele é para nós, né? Para nós que eu digo senso comum, né? O capitalismo ele acaba se tornando, né, uma natureza primeira e mais poderosa, né, na sua forma de existir, né, do que o próprio mundo, né? Ou seja, é possível prescindir do mundo, mas não do capitalismo. Isso é uma coisa que eu acho que nós precisamos pensar, né, com toda a radicalidade que isso se apresenta para nós. Bom, feito esse introito de que nós precisamos, então, atualizar categorias, eu diria para você o seguinte, Eribaldo, houve uma mudança na forma de violência da sociedade capitalista. E isso é importante nós entendermos. Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Durante uma boa parte da história do capitalismo, né, uma violência que ele organiza e ele exerce, digamos, é uma violência que é fundante da própria forma social, que é a guerra. Né? A guerra com armas de fogo e capitalismo, elas surgem juntos, elas se desenvolvem juntas. Né? A guerra, durante muito tempo na história do capitalismo, ela foi feita com um caráter, digamos assim, de progresso do sistema, de expansão do sistema. Né? O Napoleão Bonaparte, quando lá no século XIX, né, ele começa, né, a invadir vários países na Europa, né, invade a Prússia, invade a Espanha, invade Portugal, né, família real vem para cá. Neste movimento, né, o que o capitalismo fazia, né, era um movimento, aspas, né, progressista de acabar com aquelas formas que ele julgava arcaicas, que eram as formas ainda do antigo regime, do ancião regime. Né? Então, este primeiro movimento do capitalismo, a gente pode datar ele. Essas formas de guerra que um sujeito, um general prussiano, o Karl Clausewitz, né, contemporâneo do Hegel, inclusive, né, o Clausewitz diz o seguinte, que nesse tempo histórico que ele vive, né, ele era um general do exército prussiano, né, ele diz, nesse tempo histórico, né, a guerra é a política por outros meios. Né? Então tá,
Essa forma de violência, ela tem esse caráter que para nós fica ambíguo, ele parece um caráter meio progressista, porque é uma luta antifeudal, é uma luta contra, né, formas arcaicas, mas é também a guerra colonial, ela implica a expansão colonial do capitalismo. É a guerra que o capitalismo fez na África, é a guerra que ele faz na China, né, a guerra do ópio, é a guerra que ele faz na América Latina, como, por exemplo, a guerra contra o Paraguai, né? Enfim, essa dinâmica é uma dinâmica ampla, né? Por isso, quando nós falamos em progressista, nós temos que colocar entre aspas, isso é problemático, né? Mas acontece uma mudança no capitalismo, o Eribaldo, que é importante nós assinalarmos. Quando ocorre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que está ocorrendo aqui, muito mais do que divergências entre algumas nações, está ocorrendo um vasto processo de modernização da sociedade capitalista mundial, né? A guerra é para o capitalismo um vasto movimento de destruição criativa, como diz o Schumpeter, né? Portanto, essa vasta destruição criadora está criando uma novidade, que é tornar o capitalismo, né, hegemônico, dominante a nível mundial, né? Na medida que o capitalismo se torna dominante a nível mundial, o último ato dele, desse processo, foram as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. E ele assinala, a partir deste momento, que as guerras, né, tinham mudado de qualidade. A partir deste momento, as guerras se tornavam cada vez mais formas de aniquilação em massa. Essa violência, ela já não é mais uma forma de expansão do capitalismo, mas é uma forma de gestão de um sistema que chegou ao seu limite de expansão. Foi o primeiro limite que ele chegou. A partir dos anos 70, o Eribaldo, o capitalismo começa a viver um outro limite, que é o que a gente chama de um limite da lógica interna de acumulação. A lógica interna de acumulação é o seguinte: o capital precisa sempre criar condições favoráveis para transformar dinheiro em mais dinheiro, valor em mais valor. Para que ele faça isso, ele precisa explorar trabalho vivo, trabalho humano. Mas, ao mesmo tempo, o capital tem uma contradição, que é a competição entre os intercapitalistas, né? Na competição intercapitalista, o capital precisa, né, renovar permanentemente as suas tecnologias. E, ao renovar as suas técnicas, ele expulsa do processo de produção quantidades imensas de trabalho vivo, ao ponto que ele começa a comprometer a sua própria autovalorização. A partir dos anos 70, isso começa a se tornar claro na história do sistema. É exatamente este fenômeno que faz com que o processo de produção de lucros, né, o processo de lucratividade do sistema, se inverta, Eribaldo, né? Ele vai deixar de ser feito no processo de produção industrial e ele passa cada vez mais a ser transferido ao processo especulativo. Tudo isso, né, faz parte da mesma lógica. Não existe uma contradição entre capital especulativo e capital produtivo. É a saída que o capital antes produtivo dá para a queda da sua taxa de lucro. Ele só pode produzir agora um lucro que é fictício, né? Literalmente é um lucro que produz por meio do capital fictício, né? Capital portador de juros que vai se tornar um capital fictício, porque ele se transforma diretamente de dinheiro em mais dinheiro. Ele já não vai fazer aquela imersão que ele precisava, aquela mediação que ele precisava antes em meios de produção, em exploração de força de trabalho e por aí afora. Então, veja, neste momento que vai começando a aparecer essa autocontradição do capital, o Eribaldo, a violência muda de natureza. Né? E você estava definindo ela de uma forma perfeita, mesmo sem, sem essa minha explicação. Você estava dizendo o seguinte para né, os nossos espectadores. Você estava dizendo, olha, aquilo que ocorre em Gaza, né, aquilo que está ocorrendo hoje em formas de violência dentro dos países, né, são verdadeiras guerras civis. Lembre, no Brasil morre 45, 50 mil pessoas por ano, são mortas de forma violenta. Né? Isso é um índice de guerra civil. Né? Essas formas de mortandade, que é mundo afora, isso não é só Brasil, né? É Europa, é Oriente Médio, é África. Né? Essas realidades novas, essas duplas dinâmicas de violência, elas são violências que elas perdem seu caráter ideológico. Elas não são mais conservadoras, modernizadoras, né? Ou mesmo revolucionárias. São violências que o único objetivo na raiz dela é dinheiro. É dinheiro.
Né? O cara lá que você estava falando, né, de Gaza, de Israel, né, tem uma observação que não sei se você sabe, o Eribaldo, mas o ministro das Finanças de Israel, ele disse ontem, né, ele disse, né, sem nenhum problema de consciência, que a faixa de Gaza é uma mina de dinheiro, né, para o mercado imobiliário. Você tá, olha a situação, é uma situação absolutamente dramática. Né? Você está produzindo um genocídio, um extermínio, né, de mais de 50 mil pessoas, né, com uma quantidade imensa de crianças sendo mortas, hospitais sendo bombardeados, e você diz, diante de uma Câmara, para que todo mundo, né, o mundo inteiro saiba, né, que a razão para isso é que aquele território é uma mina de dinheiro. Veja, quando o Ocidente, né, na Segunda Guerra Mundial, ele produziu uma frente contra o nazismo e o fascismo, tinha ali um objetivo, tinha uma luta maior. Qual era a luta maior que podia unir Estados Unidos e União Soviética? A luta maior nesse contexto, né, Eribaldo, é que o nazismo e o fascismo, né, eram movimentos de barbárie inaceitáveis. Inaceitáveis. Tinha, então, uma causa que mobilizou milhares e milhões de pessoas mundo afora. Mas não, hoje você não tem isso. Tá? Hoje você tem, né, a potência que liderou essa luta no século XX, né, junto com a União Soviética, hoje ela lidera uma luta no Oriente Médio, né, por disputas de faixas de território já ocupadas por povos, né, seculares, né, por uma única razão: ali tem dinheiro. Né? Ali tem riqueza a ser produzida. A mesma coisa a gente pode dizer do que foi a guerra do Iraque, né? Ali tinha petróleo. O que é o Afeganistão, ali tem gás, né? Ali tem outras formas de riqueza, e do que poderá vir a ser, evidentemente, uma invasão de um país como a Venezuela, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Né? Então, o capitalismo está se reduzindo a uma causa que movimenta a sua violência, que ela antes ficava meio que escondida. Não é que não existisse essa causa, mas ela não era o que mais aparecia, ela não era tão escancarada. Agora, essa é a causa única. Ela é absolutamente escancarada, ela é a causa única. Eu chamo isso de uma violência puramente capitalista, o Eribaldo. Ela é a forma por excelência da violência dessa sociedade. E ela é combinada com a violência que a gente encontra no nosso cotidiano, que a extrema-direita, né, Brasil e no mundo afora, politizam, que é a violência, né, contra as massas, né, que começam a sobrar neste processo em que o desenvolvimento tecnológico já não precisa mais dos braços de todos os indivíduos, né, para continuar se desenvolvendo. Né? A ideia de que há desempregos, né, desemprego em massa, né, ela é uma ideia real. Né, ela é uma ideia real. Nós só não temos desempregos maiores porque as pessoas estão topando trabalhar em coisas assim insuportáveis, insuportáveis, né? Call center, Uber, né? Enfim, todo esse mundo de horrores que o mundo do trabalho está se transformando, né? E que a nossa subjetividade, basta a gente ver a luta contra a escala 6 por 1, que é desumana. Né? Ou seja, as pessoas estão submetidas a 6 dias de trabalho, que são 6 dias de tortura. E elas precisam topar isso, porque senão não sobrevive. Ou é isso, ou é a fome. Né? Ou é isso, ou é a rua. Vai morar embaixo da ponte. Então, isso aqui, esse quadro que estou descrevendo para você, com essas formas de violência, que elas já não são violências extraeconômicas e nem meramente violências econômicas. Elas são as violências que uma forma como o capitalismo produz no momento em que ele chega ao seu limite mesmo, que ele começa a, né, como dizem os italianos, a crollare, a colapsar, a cair, né? É uma sociedade que ela vai desabando, ela desaba e se segura, desaba e se segura. A história social dessa sociedade dos últimos anos é uma história de horror. É uma história de horror. Né? Só para concluir essa ideia, então, o Eribaldo, o jovem Marx, né, quando ele está lá escrevendo seus primeiros textos, o Marx está começando a formular, teoricamente, né, suas ideias, e ele diz, é o papel da teoria mostrar para os indivíduos que este mundo é insuportável.
Nós temos que mostrar para as pessoas que o capitalismo é insuportável. É somente quando nós mostrarmos que essa sociedade, o capitalismo é insuportável, que nós podemos inverter a chave da importante frase do Mark Fisher, né, em que as pessoas daí percebem, né, que vai ser mais fácil nós pensarmos o fim do capitalismo, porque sem ele não haverá mais humanidade e mundo. É essa, né, a questão que nós temos que colocar como um problema a ser resolvido pela humanidade. A gente tava conversando aqui antes do senhor chegar, tava um amigo meu que trabalha nos bastidores aqui, e a gente chama ele de Lombardi, né, porque só aparece a voz dele, e a gente sempre conversava porque a gente fez história junto, fez mestrado junto, a gente mora muito perto um do outro, e a gente fez outra conversa muito assim, porque a gente pegava o mesmo ônibus para ir até o terminal na época da graduação, e era horrível o transporte público aqui em Recife. Olha, isso é a prova que o capitalismo realmente virou uma barbárie, é o barro macaxeira, não tem condição, essa linha é um horror. E a gente sempre dizia, pô, é foda que o brasileiro ainda assim leva isso na alegria. Mas isso também leva a uma pergunta que eu fico me questionando, que o senhor falou dessa formulação de Marx, né, de que o trabalho da teoria é mostrar para as pessoas que o capitalismo é insuportável. O que faz, então, dentro dessa era de barbárie, da qual é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, na qual as pessoas se submetem a regimes de trabalhos cada vez mais precários, cada vez mais difíceis, a trabalhos assim, de cada vez mais complicados, né? A relações de trabalho muito precárias, né? Eu acho que era na China, inclusive, que tinha a jornada de trabalho que era 997, eu acho, alguma coisa assim, que é de 9 às 9, 7 dias por semana, né? Qual conjuntura política, qual análise o senhor faz que explica um pouco, ou pelo menos que nos faça pensar sobre o problema, ou tente formular o problema de fazer as pessoas, o que faz as pessoas, além da necessidade, aceitarem, não perceberem, não se aperceberem, né? Houve uma certa tradição marxista que tinha muito essa fé racionalista, né, de que as pessoas vão perceber que o capitalismo é horrível e etc. Isso meio que não aconteceu. O que foi nessa promessa de certo campo marxista de que as pessoas, as contradições do capitalismo vão produzir nas pessoas uma percepção de que o capitalismo é insuportável, só que na verdade não. Não, essa pergunta é obrigatória, né, Erivaldo? Importantíssima. Eu vou trabalhar com uma hipótese, eu não sou dono da verdade, obviamente, estou aqui apenas colocando algumas ideias para a gente conversar, tá? Mas deixa eu te falar de uma hipótese, que ela está no Marx, né? Vamos ler o Marx, tá? O Capital, vamos ler os Gumbrice, vamos ler o que ainda é possível, né, no que foi, talvez, né, talvez não, é com certeza a herança mais crítica do capitalismo, né, que nós temos, né, em mãos, e ela ainda tem potência, né, para o tempo histórico que nós estamos vivendo. No Capital, tem uma passagem, uma sessão inteira, o Eribaldo, que é, você pega o capítulo 1, Marx está lá explicando a mercadoria, está explicando a forma valor e tal, né? Ele está na forma dialética clássica, então tem 3 partes, né? Ele vai colocando lá, né, a tese, na antítese e a síntese dos seus argumentos. Só que no capítulo 1, ele precisa abrir uma 4ª sessão, que, né, não está evidentemente prevista na forma dialética, né, nem na dialética do Marx, muito menos, né, do Hegel. Por que ele coloca uma 4ª sessão no capítulo 1, né, que se intitula, né, a forma fetichista da mercadoria, né? Bom, essa forma fetichista, o Marx precisa explicar, porque ela é essencial para ele explicar em que consiste, né, a crítica da economia política. Uma vez explicada a forma valor e a forma mercadoria, é necessário explicar porque né, nós precisamos ser críticos à forma valor e à forma mercadoria, nós precisamos ser radicalmente críticos a ela.
E o Marx diz o seguinte, o Eribaldo, né? Ele diz, a certa altura desse processo da produção de valor, valor de uso, valor de troca, né? A forma valor, que é uma forma que se autonomiza, esse movimento todo, né? Ele diz, vai ocorrer um processo de inversão, né? De inversão entre sujeito e objeto. A frase do Marx, nesse momento, é uma frase muito contundente, né? Ele diz o seguinte, não são os seres humanos que governam as coisas, mas são as coisas que governam os seres humanos. E essa forma de inversão faz com que os seres humanos se tornem coisas, formas reificadas, formas coisificadas da vida social, e faz com que as coisas adquiram uma autonomia, parece que elas têm vida própria, né? Parece que as mercadorias elas têm mais, né, mais potência do que nós, né? É só você, isso você pode pegar uma coisa muito simples, Eribaldo. Abre o Código Penal, né, e você vai ver que no Código Penal a vida humana, né, ela tem menos valor, né, do que as coisas que estão em jogo na sociedade. E isso mostra muito bem que nessa sociedade, então, essa inversão está realizada. Bom, essa inversão, ela é uma coisa que nós temos que pensar, né? Porque o Marx ele entra ali em aspectos que dizem respeito às formas cognitivas que produzem essa inversão. Ele diz, olha, né, eu olho, né, meu nervo óptico está olhando para uma mesa, mas ela não é apenas uma mesa, ela é mais do que uma mesa, ela é uma mercadoria também. Né? A mercadoria, ela não é uma mera mesa, a mercadoria, né, é um objeto de duplo valor. Portanto, há um a priori em todas as coisas que vão fazer com que o nosso raciocínio sobre todas as coisas se submeta a uma necessidade que para essa sociedade é fundamental. A necessidade que é fundamental nessa sociedade não são as necessidades dos seres humanos. A necessidade fundamental dessa sociedade é transformar dinheiro em mais dinheiro, é acumular capital. O capitalismo, e mais tarde, no mesmo, né, no mesmo volume, né, no livro do Capital, o Marx diz, o capitalismo é esse processo social, onde valor precisa o tempo inteiro se transformar em mais valor. Valor se transforma em mais valor. É uma lógica cega, o Eribaldo. Essa lógica cega, né, que vai levando as nossas formas de estar no mundo, porque nós estamos de modo, né, invertido, nós estamos de modo coisificado, né, essa forma vai se apresentando para nós como se fosse quase uma religião, quase uma fé. Né? Nós vamos nos engajando nesse movimento, mesmo porque nós não temos outra escolha. Se nós não nos engajarmos no movimento transformar valor em mais valor, que é vender a nossa força de trabalho, nós não comemos, nós não moramos, nós não vivemos. Né? Portanto, veja, todo mundo precisa participar disso para sobreviver. Nós fazemos para a nossa sobrevivência individual, comer, morar, né? Ter uma vida minimamente digna, ou simplesmente sobreviver. Né? Mas para o sistema, não é isso que está em jogo. Para o sistema, o que está em jogo é uma mera forma de acumulação de abstrações. Essas acumulações de abstrações, que são, né, verdadeiras pirâmides de riqueza abstrata, né? É só você imaginar o seguinte, o que eu estou chamando de riqueza abstrata, Eribaldo? O PIB do mundo, né, a produção de bens e serviços do mundo, da economia mundial, né, incluindo China, Estados Unidos, Europa e por aí afora, ele seria mensurável hoje em torno de uns 100 trilhões de dólares. Esse é o PIB do mundo. Só que a quantidade de dinheiro ou de formas de valor, né, em notas promissórias, ações, papel e por aí afora, né, as formas de riqueza em papel que circula no mundo, ela é medida hoje em mais de 3 quadrilhões. Você tem uma desproporção entre riqueza real e formas presumidas de riqueza, que é uma loucura, que é uma loucura. Isso significa o seguinte, se essas formas presumidas de riqueza, né, elas baixarem do céu da especulação para o mundo real, elas não vão encontrar coisas para comprar. Né? Existe uma defasagem entre uma coisa. Portanto, essa forma de riqueza abstrata, que é exatamente, né, a loucura tautológica do sistema, ela vai produzindo um consumo de energia da humanidade, um consumo de energia da natureza, do planeta, que é destrutiva. E nós vamos seguindo isso de uma forma cega, absolutamente cega. Né? Bom, veja, né, é a própria forma social que produz essa dinâmica.
Nós não conseguimos produzir, e aí eu acho que essas passagens do Marx que eu falo, elas são potentes, né? Nós não conseguimos produzir, né, espontaneamente uma crítica a isso, porque isso se apresenta para nós como se fosse natural. Né? Viver é isso, é participar desse mecanismo. Né? Eu me lembro que quando, né, eu tive meu primeiro emprego com 17 anos, né? Meu pai me disse, eu disse, pô, né, 17 anos, eu queria estudar. Eu queria estudar. Eu falei assim, não, estudar é coisa de vagabundo. Né? Para você poder viver, você vai ter que trabalhar. Né? Eu já naquela época pensei assim, pô, que droga, né, cara? Eu não vejo, né, como é possível, né, a ideia de estudo, de poder entender, de poder se tornar menos, né, menos estúpido, né, ela possa ser uma contradição para a vida humana. Mas meu pai me dizia, é uma contradição. E nessa contradição tu escolhe trabalhar. Ah, ele está me dizendo, né, nessa contradição, come. Mas a contradição que fazia com que ele colocasse o imperativo de comer, ela vinha junto com seja estúpido também. Porque o cara que apenas vive para comer, que é uma necessidade fisiológica, ele não vai ter condições de pensar. Né? Então, veja, não é espontânea a forma como surge a crítica do capitalismo. Nós temos que produzir ela. E nós temos que produzir ela exatamente em cima dessas contraintuições. Essa contraintuição que eu estou te falando, né, ela pode ser percebida. Né? Se eu insistir aqui no meu discurso, todo mundo vai perceber. Perceber de que forma? Né? Não é difícil nós observarmos, né, que a vida da sociedade a nível mundial, né, ela é muito mais, né, focada, né, na acumulação da riqueza, de uma riqueza abstrata, de uma riqueza destrutiva, de uma riqueza que não é distribuída por, né, entre todos os que a produzem, né, do que para o bem-estar humano. Tá? Do que para o bem-estar humano. Né? Então, veja, este é um ponto essencial. Né? Nós temos que fugir disso, nós temos que produzir esse movimento dessa crítica radical ao capitalismo. E ao produzir esse movimento dessa crítica radical ao capitalismo, nós temos que mudar profundamente não só as nossas formas de leitura dessa realidade, das nossas formas críticas de leitura, né, nessa chave de uma crítica dessas formas. Porque o que é o fetichismo, né, o Erivaldo? Isso é uma coisa curiosa. Né? É uma palavra que o Marx usa, ele usa lá no Capital. Essa palavra, curiosamente, tinha sido inventada por um missionário, né, cristão português. Né? Quando ele fala em fetichismo, nos relatos desse missionário, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, ele está falando de povos tribais que vivem na África, né? E ele está dizendo, eles vivem enfeitiçados, é como se houvesse um feitiço. O que é, né, em termos essenciais, esse feitiço que o cara descreve, né, que esse missionário descreve? É que são tribos que, né, elas se reúnem em torno de totens, que são objetos, e elas julgam que esses objetos, esses totens, né, eles têm um poder sobrenatural maior do que a própria tribo. Né? Então, veja, é uma inversão. Né? A coisa, o totem, tem mais poder do que a associação tribal. O Marx pega essa passagem, ele pega essa ideia do fetiche, do enfeitiçado, e vai dizer, besta quem acha que isso é uma coisa, né, de povos periféricos, bobagem. Ele diz, isso é uma coisa central na sociedade que se julga avançada, né, que é a sociedade europeia, que é a sociedade capitalista. No capitalismo, ocorre a mesma coisa. Né? A coisa, ela se torna com poderes humanos, e os seres humanos se tornam coisas. E os seres humanos se submetem ao poder dessas coisas. E qual é a lógica que as coisas têm ao serem produzidas? De produzir a sua transformação de dinheiro em mais dinheiro. Maluquice, cara. É uma loucura isso. Né? E essa loucura nos domina, né? Como se fosse quase uma religião. Nós temos que acordar dessa quase religião. Né? Nós estamos gastando em sacrifício as nossas vidas por uma coisa insana. Absolutamente insana, Eribaldo. Eu vejo que o senhor tem também no seu livro, né, exatamente essa leitura que parte muito dessas formulações do primeiro capítulo de Marx, do Capital,
né, desse foco da leitura que Marx faz sobre o fetichismo e etc., que, de certa forma, quando o senhor coloca assim, parece que a gente, né, vive oferecendo em sacrifício a nossa vida para o capital. Eu me lembro também do exemplo da natureza, né? E aí a gente vem trazendo, a gente trouxe essa semana, todos os dias praticamente, várias notícias de lutas pelo Brasil relacionadas à questão climática, né? Então você vê várias lutas pelo Brasil, povos indígenas principalmente, povos quilombolas, mas você vê também o desmatamento, a continuidade do desmatamento da Amazônia, em outros ecossistemas, aqui em Pernambuco mesmo, no Nordeste, muito sofrido a situação da caatinga, que as pessoas veem lá seca, mas ela tem vida, né? Os mangues na cidade do Recife, quase todos soterrados para fazer shoppings, para fazer shoppings é até irônico, porque o início de Marx descrevendo o que é o capitalismo como uma coleção de mercadorias é premonitório, né, do que seria um shopping, né? O início e o Então, fim. um dos shoppings foi construído em cima de um mangue, retirou várias pessoas que moravam em palafitas, que eram pescadores, enfim, etc. E a gente vê esse drama também das consequências da crise ambiental se tornando cada vez mais presentes na nossa vida. Aqui em Recife agora também tem dias que alaga sem chover, que é parte da cidade abaixo do nível do mar e começa a sair pelos bueiros água. E Caramba, começa olha. a alagar a rua de verdade, alagar a rua sem chover, sem cair um pingo d'água, nada. Né? Então você tem a situação do Rio Grande do Sul, que foi dramática, né? Que passou um bom tempo, quase um mês embaixo d'água, uma coisa, e você não teve uma grande campanha de reconstrução, nada muito sério. Além da gente estar entregando nossas vidas, parece que a relação que a gente tem com a natureza também é uma relação que oferece a natureza ao capital. E me parece que isso tem um limite, ou o capitalismo é capaz de ir estendendo esse limite até uma barbárie ambiental absoluta, se não for freado. Sua última frase é perfeita, né, Iribaldo? É isso aí. Vamos pegar algumas coisas assim muito recentes, né? Essas que você falava, né? A gente pode, eu vou colocar isso, né, numa outra história que eu conheço bem, que é o seguinte. Eu li um dia um ensaio de uma jornalista. Ela mostrava o seguinte, ela mostrava que os gastos para a reconstrução, né, de desastres ambientais nos Estados Unidos, né, eles já começavam a ser tão caros, que já não dava para a nação mais rica do mundo dar conta deles. O que ela chamava de desastres ambientais que vão se tornando cada vez mais caros? Ela ia listando os furacões, né? Furacões, ela começava com Katrina, o Harley, e vai, né? Eram muitos, muitos, e ela mostrava, né, quanto se gastou, quanto ele destruiu, bilhões, né? São destruições de bilhões e bilhões de dólares, né? E a impossibilidade do Estado em fazer essa reconstrução. Né? Nessas dos furacões, tomemos um exemplo, né? Que é Nova Orleans, né? Que foi destruída pelo Katrina, foi destruída. Né? Eu visitei Nova Orleans tipo 10 anos depois do Katrina, um pouquinho antes talvez, né? E vi ainda toda a destruição em Nova Orleans. Toda a destruição estava lá ainda. Bairros inteiros, né, com as casas destruídas. Né? Eles tinham reconstruído apenas o centro da cidade. Ponto. Né? A periferia, uma coisa mais louca ainda. Né? Uma parte das pessoas que tiveram que deixar a cidade no furacão não voltaram para a cidade. Elas não voltaram. Tá? Portanto, veja, no argumento dessa jornalista, que era um argumento que eu achei muito potente, né? Bom, né, a cada ano nós temos um ou dois furacões de grande potencial destrutivo que cruzam, né, algumas regiões, né, do país mais rico do mundo. Ele produz destruições que este país não tem mais como recompor. Né? Ponto.
Daí ela diz: "Não, mas ele não tem só isso, ele tem o gasto de petróleo". Aí ela ia e mostrava o que que é aquela região do Texas, do Novo México, e aí o que é o lobby do petróleo, né. E o lobby do petróleo, Euribaldo, é uma loucura, né, o lobby do petróleo é o Trump, é isso aí, né, o negacionismo, né, vamos lá, vamos gastar tudo, né, todo vapor ao desastre, né. E ela mostrava as consequências do desastre com o lobby do petróleo, são visíveis, né, esses desastres em campo, não só aquecimento global, né, não só a destruição da camada de ozônio, não só, né, essas coisas todas, né, como é também uma equação terrível, que é o seguinte: nós sabemos quanto petróleo tem no mundo hoje, tá? E nós podemos começar a prever o momento em que vai acabar o petróleo. Só que tem o seguinte: toda a nossa produção, ela depende do petróleo. Então, o momento em que o petróleo, que tem um fim já mais ou menos previsível, acabar, nós não teremos mais como produzir alimentos para a humanidade. Porque toda a produção agrícola, ela é centrada em máquinas, ela é centrada no petróleo, ela é centrada em transportes, né. Então, veja, ela nos chamava atenção: "Olha, este colapso está em curso, está indo", né. Outro, né, ela dizia: "Olha, o rio Colorado, que é um rio fundamental né, da geografia americana, ele já perdeu 35% do seu volume de água". O rio Colorado perdeu 35% do seu volume de água, né. E por fim ela dizia: "E as queimadas de florestas, né, na costa leste, como elas, né, como elas se espalham, aliás, no oeste, como elas se espalham pelo norte", né. Ela diz: "Bom, junta esses desastres, não há como o PIB deste país, que é o país mais rico, né, reconstruir aquelas sociedades". Bom, né, você falou uma coisa muito parecida, né, você disse: "Olha, Porto Alegre ficou um mês debaixo d'água, o Rio Grande do Sul, né, teve uma das maiores hecatombes ecológicas, né, contemporâneas, né, do nosso tempo, né, e obviamente, né, não foi possível reconstruir a cidade e o estado a partir disso, não foi possível reconstruir, né. As pessoas tiveram que aceitar começar as suas vidas num patamar muito abaixo do que elas estavam vivendo antes. Elas têm a esperança que em algum momento elas vão poder emparelhar de novo com o que elas viviam antes, mas é uma ilusão, mas é uma ilusão. Então veja, este quadro, ele está em curso. Nós de fato estamos gastando a natureza de tal forma, né, que vai chegar um momento que vai se tornar inviável isso. Tem um raciocínio do Marx que deixa isso muito lúcido para nós, Euribaldo. O Marx, a certa altura do Capital, ele diz o seguinte, né, ele diz, o sociometabolismo do capitalismo com a natureza, esse metabolismo que a sociedade faz com a natureza, né, mediado pela produção abstrata de riqueza pelo capital, produz uma ruptura metabólica. Ele fala nesses termos, né, uma ruptura metabólica. É como se sociedade, seres humanos, que também têm sua origem na natureza, e a natureza estivessem apartados de forma absoluta. Essa ruptura metabólica, ela faz com que a gente gaste a natureza de forma completamente alheia à nossa consciência. Chega um certo momento que nós, como seres naturais, dependemos da natureza. Mas ela já não pode mais, tá, nos dar o que nós esperamos dela. E mais, né, este é um raciocínio de uma figura muito interessante, que é a Isabelle Stengler, né. A Isabelle diz o seguinte, ela diz, tem um momento desse nosso gasto da natureza, dessa nossa, né, usurpação das riquezas naturais, né, em que as leis que nós conhecíamos da natureza, né, elas se pervertem completamente, elas se modificam, elas se tornam caóticas, elas se tornam imprevisíveis. E diz a Stengler, né, nós, a humanidade, que nesse seu metabolismo, né, produzido a partir de uma ruptura com a natureza, né, nós que até então, né, dominávamos, aspas, a natureza, nós que adentrávamos na lógica da natureza, passamos nesse momento em que as leis da natureza vão se perdendo, vão virando caóticas, passamos a ver a natureza adentrar violentamente no nosso mundo. Essa ideia de que a natureza começa a adentrar violentamente no nosso mundo organizado, que são as formas,
sociais construídas, né, construídas enquanto bens materiais, enquanto cidades, enquanto produção de vida social, né, eles passam a ser destruídos. Né? Então, este é o tempo histórico que a gente está vivendo. Né? E este é o preço que nós pagamos, né, por não levarmos em consideração que essa forma de um metabolismo, né, produzido a partir de uma ruptura, de um metabolismo totalmente destrutivo, não tem futuro. Tá? Não tem futuro. E isso é o nosso presente. Nós não temos qualquer futuro se isso perdurar, né? Porque a coisa já se inverteu. Né? Já se inverteu. Eu estava lembrando aqui de uma notícia que eu vi em algum lugar que nos Estados Unidos está começando a ter um mercado para bilionários de bunkers. Isso me lembrou muito essa notícia, né? Porque é isso, assim, é o suprassumo da explicação do capitalismo. Né? A pessoa começa a comprar bunker porque o mundo vai se acabar e você se asila num bunker. Um ponto que sempre aparece aqui no Farol Brasil de maneiras diferentes é essa sensação, às vezes, de que mesmo políticos de esquerda tentam fazer alguma coisa, mas parece que é sempre insuficiente. Parece que é sempre aquela coisa do tipo, tenta fazer alguma coisa, mas é insuficiente. Né? A gente estava vendo sobre a crise da saúde mental no Brasil, e aí a gente recebeu o pessoal da luta antimanicomial aqui, e eles falando que a solução do governo Lula para resolver a falta de capilaridade do RAPS, né, no Brasil é investir em comunidades terapêuticas. E você vê esse tipo de lógica em vários setores que me lembram um pouco, né? No meio ambiente também você vê isso, né, explicitamente. Né? Me lembra um pouco o que o Wolfgang Streeck chama de comprar tempo. Né? Você até faz algo, sei lá, melhorzinho aqui, acolá, mas isso não muda significativamente nada, serve apenas para você comprar tempo. Até que ponto essas medidas paliativas, esses discursos políticos que a gente vê se tornando mais comum, de que a gente precisa se contentar com esse horizonte rebaixado de política, né? Esse rebaixamento político, porque é isso que tem, se não for isso vai ser uma grande barbaridade, e se vier essa grande barbaridade, aí esse fim que a gente está adiando, sei lá, por 10 anos, vai vir 20 anos antes. Até que ponto é possível, de fato, a gente segurar essa barbaridade através desse elemento de compra de tempo que o Wolfgang Streeck coloca? Yeah. Não, isso é paulada, né, Iribaldo? Paulada porque né, se ficar o bicho, né, pega, se correr o bicho come, ou o contrário, né? Porque, por um lado, né, é o que eu chamo de mitigação da barbárie, né? Você precisa gerir ela, né? Fazer uma gestão, é o que o PT faz, né? Ele faz uma gestão da barbárie. Né? A gestão da barbárie do PT ela não é nada estratégica, ela é o hoje para o amanhã, é para as coisas não ficarem numa velocidade muito rápida, deterioradas. Tá? Então tá, tem Bolsa Família, tem isso, tem aquilo, né? São escoras que você coloca diante de uma, né, de uma sociedade que está desmoronando mesmo. Aí você vai lá, coloca escora aqui, escora lá, escora no outro lado, né? Mas a sociedade está desmoronando. Essas escoras, visto por um raciocínio imediato, do hoje para amanhã, né, elas são melhores do que a aceleração da barbárie que faz um Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Mas, pensando depois de amanhã, Euribaldo, nenhum dos dois nos resolve o problema. Pelo contrário, o Lula vai criar as condições, o PT vai criar as condições para que o Bolsonaro, depois de amanhã, volte para acelerar a barbárie. Vamos pegar um exemplo disso. Né? Vamos pegar um exemplo disso. Por um lado, né, você está aqui nessa equação que eu falava, o petróleo está medido, ele vai acabar, essa coisa toda. Né? O Brasil descobriu o pré-sal, depois vai lá, né, tem descoberto o petróleo no Foz do Amazonas. Tá? Bom,
Se você quisesse preservar mesmo a mata amazônica, recuperar o cerrado e tal, você tinha que começar a fazer uma política radical contra os combustíveis fósseis. Você tinha que pensar em outras saídas. Né? Daqui a 40, 50 anos, a humanidade vai ter que produzir a alimentação dela, né, em outras bases que não são mais de combustíveis fósseis. Inclusive, do ponto de vista de adubos, né, que são tirados do petróleo, né, são feitos a partir de elementos do petróleo. Tá? Então, veja, por um lado, estrategicamente, você teria que estar mexendo nisso. Né? Você quer salvar a Amazônia, eu não vou mexer nisso. Mas, por outro lado, você tem que fazer essa economia que está colapsando funcionar. Tem que fazer ela funcionar minimamente. Né? Ela tem que ter um certo crescimento econômico para produzir emprego, para produzir um pequeno bem-estar, porque senão, eleitoralmente, você está ferrado. Está ferrado. Então, o que tem que fazer o PT? Ele tem que ir lá e dizer, não, vamos fazer um acordo aqui com a Columbre e vamos fazer a exploração do petróleo, né, no Foz do Amazonas. Tá? Então, veja, é um ferro, outro na ferradura. Né? Tu tem que fazer sempre ali, né, acender uma vela para o capeta e uma vela para o santo. Né? Essas formas de gestão estão acabando com a possibilidade de um pensamento radical de esquerda. Porque qual é o problema, se a gente voltar para a equação do Mark Fisher, né, o Eribaldo? Né? É que nós precisamos produzir uma esquerda que ela seja clara e radical nessa coisa de que não há possibilidade de existência sem o mundo. Né? E que é impossível existir mundo se continuar existindo o capitalismo. A lógica é essa, é simples. Né? Pela primeira vez na história, está colocada uma escolha, ou a humanidade ou o capitalismo. Pô, nós temos que colocar isso com muita clareza. Né? Não há como nós dourarmos essa pílula. Enquanto o capitalismo continuar tendo força para seguir a sua sanha, que só pode ser destrutiva, na atual fase do capitalismo, ela só pode ser destrutiva. Enquanto o capitalismo continuar a sua sanha destrutiva, as condições de possibilidade de existência do mundo e da humanidade somem. Somem. E sem o mundo, não há vida. Não há vida. Tá? Portanto, significa que nós estamos produzindo, né, a nossa autoaniquilação. Isso não é razoável. Isso não é razoável. Nós precisamos acordar desse longo sono. Nós precisamos acordar desse longo sono. Esse sono é um pesadelo. Né? E nós temos que chamar a atenção da humanidade, isso é um pesadelo. Marx diz, né, a humanidade só se coloca coisas que ela pode pensar. Nós temos que ajudar a humanidade a pensar essas coisas. Ela só se coloca problemas em que ela é capaz de pensar os problemas. Este é o seu problema. Né? O nosso problema não é um problema pequeno, é um problema gigantesco. E ele precisa de ideias capazes de dar conta do gigantismo dessa tarefa. Né? E isso é para ontem, né, Iribaldo? Não é para hoje, não, é para ontem. Já estamos atrasados. Né? Opa. Eu vou fazer aquela pergunta que de US$ 1 milhão que todo mundo deve fazer para o senhor nesse tipo de conversa, que é quais são esses primeiros momentos que o senhor vê ou pensa ou coloca como problema para a gente começar a pensar a solução. Como é que a gente começa a pensar a solução e quais são esses vislumbres para uma solução que o senhor traz? Olha só, Iribaldo, vamos pegar uma discussão quente? Vamos pegar uma discussão quente, uma discussão que nos cruza. Escala 6:1. Né? Você estava fazendo um raciocínio antes sobre a escala dos, né, 7:1 na China. No Zafari de Porto Alegre tinha uma escala 10:1. Você trabalhava 10 dias, descansava 1. E trabalhava 10 horas. 10 por 1. Né? Bom, vamos lá, então. E esse tipo de inferno que virou o trabalho não faz mais sentido. Não faz mais sentido. A produção das necessidades humanas, tá? Nós precisamos começar a equacioná-las. Né? Primeiro, o seguinte: o que é essencial para nós vivermos, né, Eribaldo? Do que é essencial para que nós possamos viver e sejamos capazes, ao viver, porque não se trata, nós não podemos mais reduzir a existência da humanidade, né, a uma equação fisiológica. Ela é mais do que uma equação fisiológica. Quem reduziu a existência da humanidade, uma equação fisiológica, foi o capitalismo. Salário é isso. Né? Qual é a quantidade
de bens que um trabalhador precisa para repor a vida do seu corpo para que ele volte ao trabalho no dia seguinte. Essa equação é do capitalismo, a nossa não é mais essa, nunca foi. Tá? Então, veja, nós temos que pensar o que é essencial para a existência humana, para que o ser humano não só reponha a sua vida física, fisiológica, mas a sua capacidade de pensar. Porque quando eu falo em capacidade de pensar, nós temos que pensar em várias coisas. Por exemplo, existem tecnologias que talvez não nos ajudem a pensar. Existem bens que nós precisamos desenvolver que nos ajudam a pensar. Existem formas de organização que não nos ajudam a pensar. Né? As formações massivas inconscientes, né? Elas não ajudam os indivíduos a pensarem. Né? Militares, essas coisas todas. Existem formas que ajudam a pensar. Formas de organização política, que haja participação direta dos indivíduos na decisão dos seus problemas. Nós precisamos pensar essas coisas. Nós precisamos pensar essas coisas na chave de novas formas de organização da sociedade. Tá? A forma de organização estatal, tal qual nós conhecemos hoje, ela implica basicamente no seguinte: Estado não pode existir sem mercado. Estado que não existe sem mercado não pode existir sem produzir guerras, armas de fogo, destruição. Essa equação está dada desde a origem do capitalismo, desde a origem do Estado moderno. Quando Marx pensa a Comuna de Paris, o que ele insiste na Comuna de Paris é que ela tinha começado a fazer um exercício de desmontar o Leviatã, de desmontar esse monstro. Nós temos que voltar a essa lição. Nós temos que voltar a pensar nisso. Como é que nós somos capazes de produzir, então, a construção de uma das condições básicas de existência da humanidade, que permita ela conseguir continuar pensando e organizando a sua autoexistência. Para fazer isso, o Eribaldo, nós podemos, né, em um ato contínuo, começar a desmontar as bombas relógios do capitalismo. Todo o complexo industrial militar é uma bomba relógio, nós temos que desmontar o complexo industrial militar. Ele gasta uma quantidade enorme de recursos naturais, ele mobiliza uma quantidade enorme de gastos de energia humana, né? E o seu resultado é, evidentemente, isso que a gente assiste mundo afora. Nós temos que desmontar, então, todo um conjunto de produções industriais que não estão dentro desse quadro que eu estou aqui descrevendo para você. Tá? Não fazem parte dessa capacidade de auto-organização da humanidade para fins emancipatórios, né? da sua auto-emancipação. Bom, feito isso, o Eribaldo, que eu estou aqui numa coisa muito genérica, generalidades totais, né? Teria que se dizer uma coisa fundamental. Né? Para podermos pensar este programa e os passos desse programa, nós precisamos pensar coletivamente. Tá? Eu fujo do lugar do guru, que vai dar soluções para as coisas. Eu não tenho qualquer vocação para ser guru. Tá? A humanidade ela tem que ser capaz de começar a pensar coletivamente. Uma das coisas que a inteligência artificial faz é destruir não apenas a capacidade de pensar juntos. A IA destrói a capacidade de nós pensarmos sozinhos. Sozinhos. Os indivíduos não pensam mais, eles estão perguntando tudo para o Google, eles perguntam tudo para o seu celular. Né? Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Eu tenho alunos na universidade que eles já não sabem mais escrever. Eles perderam a habilidade, que foi uma habilidade fundamental para nós, que é a habilidade da escrita. Não há nada de arcaico na escrita, arcaico é o uso dessa máquina. Porque daqui a pouco, essa máquina, ela vai realizar aquilo que eu falava do fetichismo, ela vai realizar uma inversão com a gente. Não seremos mais nós que controlaremos a máquina, será a máquina que vai nos controlar. Já é. Em grande medida, já é. Mas isso, né, nas teorias sobre a IA, né, daquilo que o Turing falava, do que pode ser uma máquina que pensa por conta própria e se autoproduz, isso pode ficar muito, muito pior, muito mais assombroso. Então, é um pouco essas coisas que nós temos que resgatar e coisas que nós não queremos, que nós temos que recuperar como bases programáticas de uma ação coletiva. E aí eu volto para o problema do trabalho. Né? Vamos voltar para o problema do trabalho. Né? Para poder produzir essas necessidades da humanidade, nós não precisamos trabalhar 10 horas durante 10 dias e folgar um. Nós podemos fazer uma coisa completamente diferente. Essa possibilidade de nós trabalharmos muito menos, reduzirmos drasticamente o nosso tempo, né, de atividade produtiva, é uma realidade possível neste momento. E nós temos que apostar nela.
Nós temos que apostar nela. Se nós produzíssemos hoje, né, atividades para todos, né, todo mundo pudesse, de fato, ter algum acesso, né, à vida produtiva, né, seria necessário um tempo muito reduzido da atividade de todo mundo. E nós deveríamos pensar com o tempo de eliminar completamente, inclusive, esse pouco tempo, né? E tornarmos a vida da produção completamente uma capacidade de autorregulação das próprias sociedades, comunidades que vão se formando. Então, veja, nós temos que mexer nesse elemento. Né? Na França, o Mélenchon, né, na última eleição, ele falava do tempo livre, ele começou a tocar nesse assunto. Né? Ele estava diante de uma França, né, com desemprego em grandes proporções, ele diz, não, nós temos que começar a pensar no tempo livre, nós temos que começar a inverter essa pauta, não é fazer os governos serem responsáveis em produzir emprego para todos, não, é em distribuir a pouca atividade que tem para alguns, né, distribuir ela para todos, para que todos possam fazer alguma coisa com um tempo muito exíguo, tendo como retorno as condições fundamentais, não elementares, mas fundamentais, para continuar existindo como seres humanos inteligentes, que é o quadro em que a humanidade chegou a essa altura da sua história. Eu concordo demais, porque eu acho que viver bem é você. Eu sempre digo a todo mundo, Mário, eu sou muito bom em fazer nada. Se você, eu estou fazendo nada aqui, se eu Isso é sai, uma volta, qualidade. exatamente, se eu sai, volta, eu estou aqui fazendo nada de novo. Eu sou muito bom e é muito bom ter esse tempo para fazer nada, para esvaziar a cabeça, ou dar uma volta, caminhar, fazer uma caminhada para você, a cabeça, sei lá, os pensamentos fluírem. Pelo menos para mim funciona quando tem a oportunidade de fazer. E seria bom que todo mundo tivesse essas oportunidades, né, para ter essas coisas. Para ir pra ver o jogo de futebol do seu time, ainda que meu time não ganhe para ninguém, ou seja, a pessoa vai se irritar completamente, vai querer destruir toda a sociedade novamente, mas aí você volta para casa e fica tudo bem de novo. Professor, eu queria agradecer a sua disposição de vir aqui na sexta-feira à noite. Obrigado. Aprendi demais, o pessoal do chat também. Queria agradecer muito. Vou colocar aqui na tela mais uma vez os livros. Tá aí a crítica do capitalismo em tempos de catástrofe, da editora Consequência, e também esse que tem um título maravilhoso, que é A Guerra Não Tem Paz, também da editora Consequência, né? Então tá aí, vocês no chat vão procurar já o livro do professor. Obrigado, professor. Obrigado você, Agradecer Iribaldo. e espero conversar com o senhor mais uma vez em breve. Com certeza. Um Tchau, abraço, tchau. Mauro. Tchau, tchau, Iribaldo. Tchau a todos.